Olhe, Marco Antônio, este é Adolfo Pompeu III, o primeiro da geração de punks da minha família. Ele não é adorável? Seu bisavô dava cachimbo pros cachorros? Eu tenho fé que é de chocolate. Mas eu vou perguntar pra minha mãe de qualquer maneira. Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconic Spot. Esse spot que eu acho que muita gente estava esperando, que a gente vai falar do Tio Sam hoje. Tio Sam. Esperando e nos cobrando, né? Esperando e nos cobrando, o Tio Sam Nilsson. Esse grande artista, o mestre da luz, Marco. Esse cara, um grande investigador da luz, concept artist, ilustrador americano fantástico. E vamos contar um pouquinho. Querido professor. E querido professor, não é? Meu querido professor. Os caras falam, acho que conhece, né? É, né? Você participa de churrasco no fim de semana na casa dele, né? É, não, vamos lá. Aqui, meu WhatsApp com pelada Sam de Nilsson. domingo. Com o tio Sam. Cara, de tanto que a gente fala do Sam, né? A gente não é patrocinado pelo escolismo. A gente tem que falar isso todo episódio, né? É, não somos, mas de tanto que eu indico, eu acho que a gente deveria ser, na verdade. A gente tá perdendo uma boa oportunidade. Então. Eu vou conversar com o Bob. Que, claro, deixa eu mandar um WhatsApp aqui. Manda um WhatsApp pro Bob. Fala, Bob, tá de boa? KKKK. Enfim, Sam Nilsson. É. Bom, o Sam é daquele tipo de pessoa que desde pequeno gosta muito de desenhar, né? E blá blá blá. Como diria Danny Fisher. Mas é interessante que o irmão dele é um artista ótimo, né? E o irmão dele queria muito fazer um jogo ele próprio. E a gente tá falando aí de uma era 8 bits, né? E só que ele não tinha as skills de programação pra fazer o jogo, ele só sabia fazer arte. Então ele falou, eu vou focar em programar pra conseguir viabilizar o nosso jogo. E aí o que sobrou pro Sam fazer era arte. Ele ficou com o cargo de artista do jogo, né? E é interessante que eles fizeram o jogo, né? Não sei se tem como a gente ver, acho que não. Mas o primeiro trabalho dele foi aos 16 anos em uma empresa de games. E o portfólio dele era somente o jogo que ele tinha feito com o irmão dele. Você vê o nível. Não, olha que interessante. Depois que ele ficou sabendo, né, que o pessoal não achou o portfólio dele muito interessante, mas ficou impressionado com a atitude, né, com o fato dele e o irmão dele ter se dedicado a fazer um jogo por conta própria, entendeu? É. E lá ele pôde aprender muita coisa, ele foi influenciado por muitos artistas que estavam lá e ele conseguiu desenvolver muitas habilidades, né? E foi por causa desses anos que ele ficou nesse estúdio que ele conseguiu um trabalho na Avalanche Games, essa empresa Avalanche Games, depois de 1 ano ou 2 anos, ela foi comprada pela Disney, então ele meio que foi transferido a trabalhar na Disney, entendeu? Que coisa. Olha que chato, né? Que chato, é. Viu, amanhã, a partir de amanhã, não vem aqui não, tá? Vai lá na Disney. Deixa eu passar o endereço aqui. É. Sabe aquele ratinho lá? Como é que chama? O Michael, não é? Mickey isso. Michael. É. E é interessante que o Sam, ele como concept artist, ele é fantástico, né? E perguntaram pra ele quais são as 2 características comuns que ele observa em todos os alunos bem-sucedidos dele. Ele disse que é a resiliência e a humildade. Porque se você não tiver um dos dois, você tá ferradinho. Se você for humilde, você sabia que você tem muito que aprender ainda, mas desistir porque você acha que seus resultados não são bons, você não vai conseguir. Agora, se você tiver muita resiliência, mas não for humilde, você vai ser arrogante, você vai deixar de aprender. Então, assim, os dois lados são ruins. Então, você tem que insistir e ser humilde. Fica a lição do Tio Sam. Ele, como concept artist, ele diz o seguinte, né? Ser um concept artist é ter a certeza que 90% do meu trabalho será rejeitado. Tenho que encontrar um ponto de equilíbrio entre ser desapegado e colocar meu coração nas coisas. Olha que legal, Marquinhos. Nossa, caramba. E como a gente fala sobre isso, né? Sobre realmente você tá desapegado do negócio. E o Sam, ele é uma lição disso. Aliás, o Sam, né? Que você chamou de professor. Meu querido professor. Não é à toa. Ele ministra 2 cursos sobre iluminação, né? No Schoolism. E é muito interessante que a família inteira da esposa dele é composta de pessoas que fizeram física, são físicos. Então, assim, quando ele foi fazer o curso quando o Bob Shield chamou ele pra fazer o curso no Schoolism, ele passou meses estudando física, luz mesmo física, né? Sim, e faz muito sentido porque pra quem fez o curso, percebe que pelo menos as primeiras lições ali, né, antes dos assignments, elas contêm muito de física, né? Elas contêm muito do estudo da natureza, né, de como a luz funciona, né, e é interpretada. É fantástico mesmo. Ele tem uma visão sobre o tema, né, de luz e cor, é bem técnico, né? Só que ele ensina das 2 formas. É a parte científica
e a parte realmente de como você vai usar, sabe? Por isso que eu gosto muito do curso dele. E além de tudo, ele tem uma didática fantástica, assim, sabe? E ele consegue passar todo esse conteúdo que aparentemente é chato, né? Assim, de primeira vista, você acha que é chato pra caramba, mas não, ele, assim, é super fácil de ser absorvido, né? Todo o conhecimento dele é demais. Ah, demais. Inclusive, o cunhado dele tava fazendo um projeto, não sei se era de doutorado, mestrado, sobre luz. Então, ele meio que ajudou o cunhado dele, foi aprendendo muito, e até hoje ele estuda muito sobre isso. E eu acho que vai ser muito visível nos trabalhos dele. Então, bora falar um pouquinho sobre os trabalhinhos do Sam? Vamos lá. Esse primeiro trabalho é um dos... esse trabalho é fantástico. Todos os trabalhos são fantásticos, né? Eu gosto muito desse em especial, porque o Sam também gosta muito desse. É o pitching de uma série que ele fez, que não deu certo, aliás. Não, foi rejeitada a ideia. Mas mesmo assim é uma peça que ele gosta muito. E aqui a gente já vê tudo que a gente tava falando, né? Apesar de ser uma peça bem antiga, a gente já vê muitos dos aspectos que a gente tá falando, como ele trata a luz de uma maneira que faz sentido. Tecnicamente é perfeita, né, a peça. E aqui tem um dos elementos que eu mais gosto das peças do Sam, que são as nuvens. Lindas. Ele mesmo. faz nuvem como ninguém, sabe? A gente vai ver nas peças mais pra frente, mas aqui a gente já começa a ver que ele é realmente muito bom nisso. Sim, totalmente. Muito bom, né? E eu gosto muito da composição disso também, porque os personagens fazem a mesma pose, porém em proporções diferentes, e o contraste... Tinha tudo pra dar errado essa peça, não. Mas porque por causa do contraste da luz dá muito certo, né? Ele é muito estratégico em relação a isso. Então ele coloca realmente os pontos de interesse de uma maneira que ajuda muito a contar a história, né? Não, total. Então, olha o potencial, né? Que aquela cabeça do monstro tinha de ficar oculta por causa do menino. Mas ele incidiu uma luz ali na cabeça que fez um contraste fantástico. E ajudou muito com a leitura, né? Não, com certeza. E você sente aquela... Com o calor, né, das cores, a gente consegue ter aquela sensação de... vamos pra uma aventura, né? Assim, junto com a expressão dos personagens, a gente sente a gente tem esse sentimento, né? Sem dúvida. E agora que você comentou das nuvens, né? Reparando bem, ela tem um teor muito tradicional, muito clássico, né? Contrapondo com coisas bem estilizadas. Eu acho isso muito interessante do Sam. Como ele consegue pegar elementos e fazer de uma maneira que seja muito realista, muito fidedigno com a natureza e contrapor isso com elementos que são estilizados, né? Eu gosto muito dessa questão do estilo do Sam, que ele consegue sempre inserir um certo rendering, né? Um acabamento mais clássico, digamos assim, em peças super estilizadas, né? Eu gosto muito, porque o resultado não fica aquele uncanny valley, né? Ele fica um resultado muito bom. Eu acho que é o ponto certo, sabe? De um rendering dentro de uma ilustração estilizada, sabe? Sim, porque tem total. muitos artistas que eles extrapolam no rendering e vão muito além do necessário, né? E aí detalham demais e tal. E o Sam, eu sinto realmente que ele pega assim no ponto perfeito, sabe? Da estilização com um rendering realista. Com certeza. Eu acho fantástico. Eu uso muito o Sam de inspiração mesmo para os meus próprios trabalhos, sabe? Eu adoro ele, assim. Ele é uma das minhas maiores referências. Oh, que bonito, Marco. Eu levo uma maçã pra ele toda aula. Todo dia, tá certo. E aí, já que a gente tá falando de estilização e como ele utiliza isso com um render bom, acho que essa imagem ela é ótima pra isso. Porque a próxima imagem, né, da árvore, porque ela mostra muito essa questão dele trabalhar com shapes extremamente únicos, estilizados, ao mesmo tempo que ele faz um render que contrapõe muito essa estilização. Então eu acho que isso dá um aspecto muito interessante pro trabalho dele. É muito curioso você ver isso, né? E uma coisa legal também de se ver é como ele consegue dar personalidade pros elementos inanimados, né? Isso é um ponto que eu vou reforçar bastante nas próximas imagens, mas é algo que me encanta muito no trabalho do Sam, né? Olha como só colocando árvores e, digamos assim, elementos da natureza... E, claro, né, dando aquela estilização, né, aqueles elementos mais de terror, assim, tipo uma boca no chão, né, que parece ali com uns dentinhos. Verdade. Mas ele dá uma característica, né, e uma personalidade para aquelas árvores. Elas não são meramente árvores, né, elas não são só umas árvores estilizadas, não. Você consegue entender todo o contexto que tá envolvendo a peça, né? Nossa, isso é demais, assim, no trabalho do Sam. Não é pra qualquer um, né? E eu acho que a gente continua vendo isso nessa próxima obra absurda. Exato. E aí a gente reforça isso que eu acabei de dizer, né? São objetos inanimados, né? São nuvens, mas olha como essas nuvens têm personalidade, né? Elas parecem personagens quase, né? Ele fez um formato de águia, né? Como se fosse uma águia, assim, fantástico. E como ele consegue dar um atributo de nuvem para um objeto e consegue
fazer de uma maneira que transmite muitas outras informações, né? É muito difícil você ver uma nuvem que é uma reta. E aí você pega, ele faz uma reta numa nuvem e tá ok. E a gente acredita. Uma reta na direita, uma reta embaixo. E a gente fala, não, isso é uma nuvem, com certeza absoluta, né? E sem contar, assim, sem a gente entrar no mérito da parte técnica, né? Que é incrível. Essa luz vindo por trás, essa luz quente vindo por trás das nuvens, né? Com cores mais frias, gera um volume, né? Gera uma sensação de que isso realmente existe. É demais, cara. A translucência das nuvens, né? É doido, né? Fazer isso. Não é pra qualquer um isso. Eu imagino ele passando noites a fio aí, estudando só nuvem. Que acho que material gasoso deve ser muito complicado de você entender luz. Muito. E o Sam tem uma característica fantástica mesmo, que é aquele olhar de observador, né? E de curioso. Realmente ter aquela vontade de ir mais além nos estudos, né? Ele tira muitas fotos, ele faz muitas excursões pra tirar fotos de nuvem, de montanha, assim, ele colhe muitas referências para que ele consiga entender os elementos em diversas situações, né? Então, eu tenho certeza que essas nuvens que a gente tá vendo, elas são frutos de estudos de algumas fotos que ele tirou, sei lá, quando ele visitou o Canyon, sei lá, sabe, o Grand Canyon. Sim. E ele colhe muitas referências, tanto que o curso dele, ele mostra muitas das referências que ele tira ao longo do dia, né, e das suas viagens. Então, por exemplo, ele pega um sol a pino, ele tira foto de uma bolinha ao sol a pino, sabe? Ou ele tira foto da filha dele com uma luz indireta, né, ou com uma luz da Golden Hour, sabe? Ele coloca vários elementos diferentes e tenta perceber como que esses elementos reagem à luz, né? E podem ser interpretados, né, de forma artística. Cara, é demais, assim. O Sam, ele tem esse olhar de observador que é muito visível nas obras dele. Com certeza. Ele e o John Avon dão as mãos e saem correndo. Sim. Muito bom. Nessa próxima peça, até, Rick, a gente consegue perceber esses estudos, né, de rochas e de pedras que eu tava falando. E como ele consegue dar personalidade pra um shape simples, né? Isso aqui é uma curva com uma reta, saca? Tanto que dá a impressão que é esculpido, mas acho que a intenção dele não foi essa, né? Então. Aí eu acho que fica até a nossa interpretação. É a natureza, né? Então, é natureza, exato. E uma coisa interessante dessa peça também é você perceber as lost edges, né? Aquela silhueta perdida, uma tradução literal, na árvore, né? Então, olha como ele faz aquela interpretação de menos é mais, né? Ele pinta provavelmente um shape bem escuro, né? A silhueta da árvore, e ele coloca só onde tem luz, né? Pra que você consiga gerar volume na árvore, né? Ele não ficou fazendo folha a folha ali, né? Pra ele tanto faz. Ele não se preocupa... Ele é um daqueles artistas que não se preocupa com hiper detalhes, né? Ele se preocupa realmente em conseguir transmitir a forma e os conceitos do que ele tá tentando interpretar, né? Sem dúvidas. E esse trabalho eu ouso dizer que é bem diferente dos outros dele, assim, tecnicamente falando, eu sinto que ele utilizou uma técnica meio diferente que eu não tô acostumado a ver. É um lado do Sam bem interessante de conhecer, aliás. Porque se você pega essa próxima obra aqui, mais nuvens... Só que essa é uma explosão de nuvem, né? Incrível, né, mano? É incrível. A dimensão dessa nuvem, comparado com as montanhas ali, com os personagens na frente, você percebe que isso... Nossa senhora, imagina essa cena, né, no mundo real. Parece até uma invasão alienígena, assim, sabe? Quando chega aquelas naves gigantes numa cidade inteira. Independence Day X, né? Então. E é interessante que ele faz questão de colocar elementos pra justamente enfatizar esse contraste de tamanhos, né? Então a gente vê os personagens na frente, as montanhas principalmente, é o que mais ajudam a entender isso. Ele inclusive coloca nuvens teoricamente num tamanho mais natural, também pra contrapor essa nuvem massiva, assustadora. Então. E uma outra coisa legal de falar dessa obra é aquela sensação de... sei lá, de romance, sabe? De entardecer. Não é algo brutal, né? Ela é super tranquila, é uma peça que... Ela até chama calma, né? Calma. Contemplativo, né? Ela tem esses elementos massivos e ela é super contemplativa. Exatamente. Você encontrou a palavra perfeita, Rick. Exatamente, contemplativa. Ela não é... Você não fica assustado. Você fala, nossa, que coisa linda, né? As cores são... Elas trazem um aconchego pra quem tá vendo, né? Sem dúvidas, né? E eu e o Marquito, a gente quis focar um pouco mais nessa parte técnica inicial, mas agora a gente vai mostrar um pouco mais de personagem e ilustração dele, que eu acho que vale a pena. Vamos começar com essa obra aqui, que eu acho muito legal. Que mamilos lindos! Nossa! E
Já tá fazendo a abertura. Ah, desculpa. E o cabelo, olha as texturas que ele... Olha os materiais, né? Que incrível. Cabelo impecável, vestido impecável, os músculos impecáveis, até o fundo, aquelas paredes, né, com... wallpaper, né? E se você for para... você falou que não ia falar de parte técnica, mas... meu Deus, eu preciso falar. Manda bala. Que ela é uma luz mais difusa que ele quis usar aqui, né? Muito doido. Ele não quis fazer ele não quis fazer aquela composição clássica de luz, né? De 3 pontos de luz e tal. Ele quis fazer quase que um desafio aqui, né? Ele até comenta lá no ArtStation que ele não ficou super contente com a luz, com o resultado final da luz, mas eu acho que passa essa... Acho que dá pra passar. Dá pra passar, viu? Caramba. Uma coisa interessante que eu olho nessa peça, não sei se você reparou, mas ela tem um equilíbrio assimétrico muito interessante, porque se você pega o personagem, o homem, né, o soldado, ele a massa predominante dele é em cima. Uhum. E ele vai afinando. E na mulher, ela é predominante embaixo e vai afinando em cima. Sim. Então, se você invertesse a mulher, acho que eles iam ter mais ou menos legal. A mesma massa. Eu acredito que isso é proposital, justamente pra fazer uma contraposição de massas. Então, eles têm a mesma massa, só que invertida. Isso eu achei fantástico. Porque gera um equilíbrio muito bom. Essa peça é demais, assim, e tecnicamente ela não é um absurdo, sabe? Esse fundo, se você parar pra analisar, ele é simples de fazer. Ele pegou uma textura e pintou dentro, só que ele, de longe você tem aquela sensação de que, meu Deus do céu, essa luz tá perfeita, né? Ela tá muito bem feita. Nossa. É muito bom. Essa obra é demais, cara. Tirando que os shapes dele são absurdos, que a gente nem comentou aqui, né? Mas o entendimento de musculatura dele e como ele estiliza isso é absurdo. Exato. A simplificação das formas também é demais mesmo. Eu acho que eu queria mostrar um outro lado dele agora, que é um lado mais simplificado, que é o Pug. Não, esse Pugzinho, que é o avatar dele lá do blog há muitos anos, cara. Esse Pug é muito bom. Eu quis mostrar porque além de ser um ícone dele, é uma obra que ele diz que ele gosta muito de Pugs. Ele acha um bicho muito estranho, mas gosta de desenhar eles. E queria reforçar, assim, aquela parte da temática da história, né? Que ele pegou um Pug, colocou num roupão, fumando um cachimbo. E o tema é muito interessante, muito intrigante, né? Acho que é uma coisa que é legal pensar, e é uma coisa que eu sempre penso, né? E as formas, como tudo puxa pra cima o nariz, parece que puxa a boca. Puxa, tudo vai pra lá, né? Essa obra é muito engraçada, né? Você olha pra ela, você começa a rir, sabe? Não tem muito como explicar, é muito divertida, né? Isso traz até um ponto legal dos trabalhos do Sam, que é esse toque de humor, né? Ele sempre tenta divertir o espectador, né? Com as obras dele, de certa forma, né? Ele tem sempre um toquezinho de humor, a gente vai ver nos outros personagens, que você dá risada e sabe... Poxa, olha que personagem engraçado. Nem sempre é pra ser hiper engraçado, né? Sim. Tipo, de humor, uma peça de humor, mas tem aquela sutileza, assim, sabe? Aquele humor descontraído, assim, sabe? Ele quebra um pouquinho o gelo na peça, da seriedade. E mostra um lado interessante do Sam, que é de caricatura. Ele consegue deixar as coisas bem caricatas, né? Com certeza. E pra contrapor aquele zoião, olha esse zoinho. O zoinho. E eu acho essa obra incrível, incrível mesmo. Tanto pelo character design em si, que as formas eu não vou nem comentar, vou deixar que você fale isso. Mas pela temática, pelas cores e pela composição. Eu gosto de tudo nessa obra. Como ele deixa tudo predominantemente azul e contrapõe com uma armadura amarela, e como isso ajuda a passar a informação. É incrível, cara. Assim, e os contrastes, né? Eu acho que essa peça também a gente pode denominar como contrastes, né? Contrastes de formas, de cores, né? Desse amarelo com azul. Mas a mãozinha contrapondo com esse braço gigante, né? Os olhinhos contrapondo com os outros elementos bem grandes, com a boca grande, sim, né? Eu gosto muito de contraste, cara. Contraste. E ele usa isso de forma perfeita, né? Com certeza. E eu gosto também da consistência de linguagem. Você pode pegar, por exemplo, as ombreiras são bem pontudas, que conversam muito com aquelas... Não sei se são as pálpebras do bicho, eu não sei. Esse negócio roxo que faz ele parecer o Wolverine. Tem uma linguagem muito consistente, né? Você pega os pés, são pontudos. Você pega o tridente é pontudo. Então essa consistência de linguagem é bem interessante. Então ele reforça alguns lugares com coisas pontudas, e o personagem em geral é bem arredondado, se você for pensar. Mas os finais dele são pontudos. Isso é bem legal de reparar. Até a água ali atrás, é pontuda. No fundo ali, são pontudas. É que eu acho que ele queria demonstrar movimento, como se fosse uma onda batendo na pedra, né? Sim,
Com certeza. Muito bom. Mas ajuda, né, a consistência da linguagem, do design dele. Legal demais. Sem dúvida. E acho que pra fechar essa historinha com o querido Tio Sam, falar sobre um projeto que ele fez parte que, cara, pra mim é um dos produtos mais legais da Disney, que é o Disney Infinity. Que é um dos personagens mais lindos do universo, assim. Ele foi o responsável por fazer os estilos iniciais, a gente acredita, né, Marco? A gente não tem certeza. Eu acredito que ele fez parte da criação e desenvolvimento aí dos personagens, né? Não sei se de todos os personagens do Disney Infinity, mas grande parte eu suponho que sim. Eu sei que ele fez do Mickey, assim, sabe? Então já é grande coisa, sabe? Ou se é. Mas imagina cair no seu colo, toma todos os designs clássicos da Disney, dos personagens mais clássicos dos produtos da Disney... Resolve Toma aí. e coloca tudo isso na linguagem do Disney Infinity. Cria essa linguagem, Sam. O que você faz, cara? Você chora. Muito. Chora à noite e de dia também. E é demais. O Sam, nossa. exatamente, ele fez parte da equipe que produziu. E ele fez peças fantásticas, assim. E é visível quando a gente tá falando de alguma coisa do Disney Infinity, porque ele foi capaz de desenvolver uma linguagem tão única, tão pessoal, tão específica que... Ah, cara... É consistente, né? É consistente demais, assim, com essas curvas bem acentuadas, bem marcadas, né? Os personagens ficaram bem geométricos. Bastante contraste também, Muito né? contraste, muito contraste. Como você pode ver aqui nessa imagem dos monstros S.A., olha que interessante como ele faz essa questão do contraste que você comentou. E eu acho muito interessante esse traço do Sam, que ele adora fazer esses testes em branco, né? Isso são testes de volume mesmo, né? Que ele tenta pintar duas light sources, né? Uma amarela contrapondo com uma sombra mais azulada. Ele sempre faz isso, né? E isso é uma forma dele conseguir pintar mais rápido, usando aquele método de colors depois. Eu não sei se é colors ou overlay, hard light, enfim. Mas ele cria essa base como se fosse uma escultura em clay e depois ele colore baseado naquela estrutura, sabe? Então é uma forma que ele consegue produzir mais rápido, sabe? É muito legal. É como se fosse realmente um produto em 3D. Ele já tá fazendo esses volumes nesses modelos, assim, né? Ele simula volume como se fosse realmente aquela escultura 3D que vai ser feita, né? E nessa imagem a gente até consegue ver que realmente é muito parecido, né? O produto 3D final é próximo do que ele pinta. É impressionante mesmo. O pessoal que modela as coisas, ele deve ficar muito feliz, porque ele já vem com tudo, né? Tudo já adiantado. Já. E é muito legal, antes da gente encerrar, de falar um pouquinho sobre os feedbacks que ele recebe nessas peças, né? Que... A gente consegue ver as anotações que os ajustes finais dessa peça aqui do Monstros S.A., por exemplo, foram feitos pelo John Diesta, né? Então, o que o Sam faz são os conceitos, né? Que vão ser modificados. É aquela questão que ele comenta anteriormente de saber que 90% do que ele faz vai ser rejeitado, sabe? Ele tem essa consciência como artista de que o que ele tá produzindo ali é realmente um produto que vai ser alterado, né? O que ele tá dando é ideias, né? Como concept artist. Então eu acho isso fundamental. E ele até comenta com os alunos dele que mesmo que uma pessoa que não entende muito de arte, quando ela criticar o seu trabalho, pra você levar em conta, não necessariamente o que ela está falando, mas levar em conta o que fez ela criticar o seu trabalho, sabe? Ou dar o feedback pro seu trabalho. E isso gera um pensamento muito interessante, assim, como artista, né? Seria, sei lá, qual é a nossa responsabilidade como artista de realmente passar a mensagem, né? Às vezes a gente pode fazer uma arte hiper bem feita, assim, tecnicamente, né? Mas às vezes a gente falhou em passar uma mensagem, né? E é interessante a gente achar em que ponto nós erramos, né? Como comunicadores, né? Acho que é mais ou menos isso que o Sam tenta passar pros alunos dele, né? E é muito interessante essa visão de feedback. E o Sam, que é o Sam recebendo feedback, que nem você comentou, né? Pra você ver que não importa onde você tá, você sempre tem o que melhorar, sempre tem o que colaborar. Você, por si só, você não é, enquanto trabalha em grupo, né? Você não é o resultado final. O seu trabalho já não é o resultado final. Vai passar na mão de muita gente, você vai ter que se sentir bem em relação a isso, né? Exato. Você tem que ter consciência de que você faz parte de um processo todo, né? Oh, yeah. Você faz parte de uma linha grande, assim, na produção de um produto, né? Seja filme, seja jogo, seja o que for, né? Como artista, a gente sempre vai fazer parte disso. Muito bom, muito bom. E Marquito, o que podemos aprender com o senhor Sam Nilsson, o tio Sam, o mestre da luz? O mestre da luz. Mestre da luz. Cara, eu já aprendi tanto com o Sam. Eu acho que eu você já aprendeu, então?
Nossa, peraí, que a lista... Mais 20 minutos de episódio. Falando sobre aprendizado, uma coisa muito interessante de falar é que eu já fiz o curso do Sam 2 vezes, Rick. E toda vez que eu faço o curso do Sam, eu aprendo uma coisa completamente nova, assim, Olha sabe? aí. E cada aula que eu assisto dele, eu falo, meu Deus do céu, eu não sei nada. É muito legal quando a gente revisita um material que a gente já viu, porque com certeza sempre passa uma coisa ou outra, porque a nossa percepção ela tá focada em coisas diferentes em momentos diferentes, né? Talvez naquele momento você tava focando em aprender rebatimento de luz, e aí quando você for de novo, como você já entende aí, você começou a prestar atenção em outras coisas, né? Então, a nossa percepção, como ela vai ampliando ao longo do tempo, é muito bacana revisitar outros cursos, né? E eu tô terminando o curso dele pela segunda vez, e é bom demais, gente. Fica aí a recomendação. Não estamos sendo patrocinados. Ainda. A questão é, Marco, você vai fazer uma terceira vez? Olha, eu faço, hein? Eu faço depois de alguns outros cursos lá do escolismo, porque eu preciso fazer outros cursos também. Mas com certeza eu volto no curso e eu vou aprender muita coisa ainda, viu? Porque é muito conteúdo pra absorver, cara. Muito legal. Bom, eu também posso falar muitas coisas que eu aprendi com o Sam, mas eu quero deixar só uma reflexão filosófica dele aqui, que eu achei interessante compartilhar. Que ele sempre se questionou o que eu tô trazendo de valor pro mundo com o que eu faço. Quando ele se pergunta o que minha arte muda no mundo, né? Ele se comparava com bombeiros, com professores, e por isso também ele se sentia inferior. Porque ele falava, poxa, o que eu tô mudando no mundo com o meu trabalho, né? Eu e nada, mesma coisa, né? E aí ele diz uma coisa interessante, tradução livre, tá? Eu tive que aprender a parar de me preocupar com o fato de que tudo que eu ofereço pras pessoas são só alguns mundos que elas podem escapar, né? Eu amadureci pra apreciar que o que eu faço faz bem para algumas pessoas e ajuda elas a encontrar um momento de alegria no dia delas, 1 ou 2 momentos de alegria. E no final das contas, eu alimento minha família com um trabalho que eu realmente gosto. E se for só isso, pra mim tá bom o suficiente, eu vou ficar muito feliz de fazer isso pro resto da vida. Muito louco, né? Perfeito, cara. É uma filosofia que eu tento trazer comigo também, viu? Bacana. Bacana saber que ele pensa assim também, Henrique. A gente não precisa necessariamente, né? Seria muito bom, mas a gente não precisa necessariamente mudar o mundo todos os dias, né? Com a nossa arte. Mas a gente trazer um sorriso pra alguém já valeu a pena, né? Essa questão de mudar o mundo, Marco, vai ser um tema de um Iconicast, tá bom? Beleza. Você não disse tchô. Mas eu me identifico muito com essa filosofia do Sam. Obrigado, Sam. Obrigado, tio Sam. Te amo, cara. Bom, meus queridos marujos e marujas, este foi mais um Iconic Spot. Se você gostou, já deixa o joinha, se inscreve no nosso canal, veja os outros episódios, acompanhe também nosso Iconicast, compartilhe com seus amigos e a gente se vê semana que vem. Até mais! Fala tchau, cara. Tchau, cara. Não, sem o tchau, A gente não sabe encerrar nunca, tchau, né? cara. Sem o tchau. A gente não sabe encerrar isso. Nunca. Tchau. Isso. Não, falei sem... Deixa pra lá.